Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre notação musical. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, o objetivo da nossa aula hoje: conhecer e analisar as notações musicais convencionais e não convencionais. Você já ouviu falar em notações musicais? Convencionais, não convencionais? Calma que a gente vai falar nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Você sabe tocar algum instrumento musical? E aí, que instrumento musical você toca? Violão, teclado? Qual que você curte? Um piano? Né? Já tocou? Tem vontade de aprender a tocar um instrumento musical? Muito bacana, né? E você já ouviu falar em partitura? Se você toca um instrumento musical, com certeza já ouviu falar em partitura, né? Se você nunca ouviu falar, a gente vai falar sobre ela aqui nessa aula. Então, notação musical convencional, né? A notação musical tradicional. Então, podemos dizer que a música é a arte de combinar sons e silêncio, né? Então, para a gente ter uma música, a gente tem que ter o som, mas a gente tem que também ter o silêncio, essas pausas, né? E aí sim vai gerar a música. E para representarmos graficamente uma obra musical, é necessário utilizarmos um sistema de escrita, né? E esse sistema de escrita é a partitura, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a partitura convencional, né? Então essa tradicional, que tem as 5 linhas, as notas musicais. Então, para podermos definir que a partitura nada mais é do que uma representação escrita de uma determinada música, né? Então é como se a gente escrevesse ali a música, né? Ó, tem essa nota musical, essa. Então na partitura vai estar ali, através desses gráficos das notas musicais. Assim como qualquer outro sistema de escrita, ela também vem acompanhada de símbolos que definem cada som da música, né? Então, se tiver a clave de sol, vai estar lá representando para definir aonde inicia, né? Vai ter as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, representando, né, a música. E cada pessoa que for olhar, né, para tocar essa música, para cantar, através da partitura, dessa representação escrita, vai conseguir saber como cantar, como tocar essa música. Então, desde épocas remotas, buscou-se registrar os sons da música, né? Então, desde muito tempo a gente tenta buscar, né, essa notação musical. Na Grécia, na China, no Egito Antigo, já encontramos as primeiras tentativas de fixar em uma escrita o que é móvel, abstrato, né? Então, representar algo abstrato, né, através dessa representação gráfica aí da música. Como, por exemplo, os sons, né, representar esses sons aí, seja da natureza, né, dos passarinhos, do vento, representar esses sons. Então foi através de Guido Aderezo, né, um monge e músico da cidade de Arezzo, na Itália, que teve a primeira notação musical mesmo, através de símbolos, né, que nós temos mais próximo do que nós temos hoje, né? Então foi ele ali que fez essa primeira notação musical, através do hino de São João. Então ele que fez essa representação gráfica mais próximo do que nós temos hoje de uma partitura. Então, olha só, né? Então aqui o exemplo de uma música e a partitura, né? Então clave de sol, as notas, a gente tem a divisão, essa linha aqui, né, que divide, que são os compassos, né, para representar os tempos, é o tempo que cada nota vai ser tocada. Então, tudo isso, quem vai fazer a música, ele vai conseguir entender através dessa leitura, dessa partitura musical, né? Então tem as notas musicais, o compasso, o tempo, que cada nota deve ser tocada, né, ou cantada, tudo escrito através aqui dessa partitura, que sempre vai ter essas 5 linhas. Eu falo isso por quê? Porque é uma partitura convencional, tradicional. Depois nós vamos ver outra partitura, né, que não é convencional. Então, a escrita dela vai ser diferente também, tá bom? Então, você já deve ter ouvido falar das notas, né, das notas musicais. Quais são elas? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Quem já ouviu as notas musicais? E tem também uma canção que ela ensina você também a lembrar das notas, porque na frase inicia com as notas musicais. A canção se chama Minha Canção, né, dos Saltimbancos, e ela começa assim, ó. Dorme a cidade, resta um coração misterioso, faz o mar
soletro, verso, lavra, melodia. E assim vai, né? Então, cada frase, ó, né? Dorme a cidade, dó, né? Resta um coração, ré, né? Então, vai ter todas as notas musicais iniciando aí essa canção. Minha Canção de Saltimbancos, pesquisa lá na internet para vocês apreciarem a música inteira, tá bom? Então, as notas musicais, certo? A gente conhece, já ouviu falar das notas musicais, muito bem. Elas são chamadas de notas musicais e serão o padrão que você verá em todas as partituras convencionais. Então, nas partituras convencionais, as notas musicais estarão lá, né, sendo representadas. Mas foi somente a partir do final da Idade Média e da Renascença que encontramos notações musicais mais próximas das partituras modernas, né, que são as partituras que nós conhecemos hoje, tá? Mas essa representação vai estar sempre na partitura convencional, né, as notas musicais, o pentagrama com as 5 linhas para fazer a escrita da notação musical. Atividade. Você já tinha ouvido falar em partitura musical? Você sabe ler uma partitura? Você acha difícil ou fácil aprender a ler essas notações? Escreva sobre sua experiência na música. Então você vai falar, é uma resposta pessoal, né, sobre se você já conhece, né, já ouviu falar sobre a partitura, se você acha fácil ler uma partitura musical, se você acha difícil, né, se você tem curiosidade de aprender a ler uma partitura, né? Então escreve aí com carinho, né? A sua resposta é pessoal, então não tem certo ou errado, mas capricha aí, tá bom? Daqui a pouquinho a Prof. Rutineia tá de volta. Capricharam aí na resposta? Tenho certeza que sim. Então vamos continuar, né? Então a partitura, ela pode ser fácil ou difícil, dependendo do seu empenho também, né? Em estudar a partitura, entender as notas musicais
E vale a pena aí vocês pesquisarem, né? Então, como as partituras são feitas, né? Como será que elas são criadas? Então, para que as partituras possam ser criadas, é preciso avaliar algumas questões importantes da música, né? Como harmonia, melodia, ritmo, né? Eu tenho que pensar antes de criar minha partitura, né? Qual que vai ser a melodia, né? Como vou cantar essa música? Harmonia, né? Como que eu vou deixar os instrumentos, essas notas musicais, que elas estejam agradáveis, né, ao nosso ouvido, que elas estejam combinando, que elas estejam em harmonia, né? E o ritmo, como que vai ser essa batida, né, os momentos de pulsação ali da música, tem que estar tudo pensadinho, tudo encaixadinho, para daí sim, né, eu criar ali, escrever essa representação gráfica que é a partitura. Após ter total ciência desses três elementos, né, harmonia, melodia, ritmo, que eu vou poder começar a desenhar a minha partitura, que eu vou poder começar a escrever essa partitura, né? Então, eu vou colocar ali as notas, acho que nesse momento, vai ter ali a nota musical Dó, depois eu vou, sei lá, vem o Ré, enfim, em que momentos que eu vou colocar essas notas musicais, né? Organizar ela graficamente ali, através desses símbolos gráficos, né? Em geral, as notas musicais são escritas e organizadas na pauta, né, que contém o que? As 5 linhas e 4 espaços, né? Então aqui, pentagrama, que são as 5 linhas, os espaços e as notas musicais vão vindo aqui, né, a separação por compasso, né, para saber o tempo de cada nota musical, de cada instrumento que vai ser tocado, né? A clave de sol, por exemplo, né, a clave que vai estar aqui vai determinar em que momento vai estar cada nota musical também. Bem no início da pauta percebemos o quê? As claves, né? Aqui a gente tem a clave de sol, que auxiliarão na leitura dessas notas musicais, que é a partir dela que eu vou saber por onde, né, que nota vai ser mais importante, enfim, como vai iniciar a minha leitura da minha pauta. Até agora nós vimos partituras com notação musical convencional, né? Então, utilizando as 5 linhas, a clave, né, que vai iniciar ali, utilizando as notas musicais. Então, uma notação aqui convencional, né, uma representação gráfica convencional. Então, aquela formada por símbolos que ficaram mundialmente conhecidos a partir do desenvolvimento da música no Ocidente e é usada por músicos. E a notação, né, como é que é a notação musical não convencional? Como é isso, né? A convencional nós entendemos que ela tem a representação gráfica, as 5 linhas, né? Vai ter ali a nota que vai determinar, né, a clave que vai terminar as notas musicais mais importantes, o compasso, a separação. E aí, como que é a não convencional, né? Então, a não convencional, né, é formada de uma forma mais livre de notação de registro musical. Então, ela pode utilizar de ponto, de cores, de formas, de estrelinhas, né, de bolinhas. Ela vai representar de outra forma, com linhas, por exemplo, essa representação gráfica, né? Então, ela não vai ter a preocupação de representar ali nas 5 linhas, escrever corretamente as notas musicais, né? Então, ela vai ser mais livre, tá? Utilizando símbolos de criação livre, não seguindo regras convencionais de notação, por isso considerada não convencional. Por conta dessa característica, esse tipo de partitura pode ser de diferentes interpretações. Então, cada um que avaliar, né, que olhar uma partitura não convencional, vai ler à sua maneira, né, e vai ter a sua interpretação, porque ela propõe mais possibilidades de leitura daquela partitura. A gente já vai ver um exemplo aqui, olha só que legal, né, de uma notação não convencional. Aí alguns trazem, por exemplo, a legenda, mas não é obrigatório ter legenda também. Então essa aqui, por exemplo, tem a legenda, né? A estrelinha, som da boca. Mas som, né? Som feito com a boca, então pode ser diversos tipos de som feito com a boca, né? Eu posso, né? Enfim, eu posso propor vários sons diferentes feitos com sons vocais ali com a boca. Então, por isso tem essa leitura de diversas maneiras diferentes. Som com a perna, né? O que seria esse som com a perna? Posso fazer isso? Né? Quais sons que eu posso propor? Diversos sons, né? Então, e o silêncio, que é a pausa. Lembra que no início da nossa aula a gente falou que a música ela é feita através de som e silêncio. Então, vai ter os sons, vai ter momentos também de silêncio. Então, é importante o silêncio também.
Então aqui a gente sabe que, né, tem o som vocal, né, o som com a boca, som com a perna, boca, perna, boca, silêncio, né? E aí a gente pode propor essa música, né? Vamos só iniciar aqui, eu inicio e vocês continuam, tá bom? Então, por exemplo, isso, continua aí. Isso mesmo, vocês continuam aí e treinem isso, criem partituras diferentes, mostrem para os amigos, para os familiares, experimentem propor esses sons, que é muito bacana também. E vocês já estão aí criando uma partitura não convencional, que é bem legal também. Então, para ler uma partitura é importante sabermos alguns conceitos, né? Então, a gente falou lá no início sobre o ritmo, né? Então, o que é o ritmo? É a sucessão de notas musicais, né? De durações diferentes, ou ainda articulação entre sons e silêncio, né? Então, o ritmo, podemos propor um ritmo, né? Aqui, ó, por exemplo, né? Com batidas de perna, mão, né? Sons vocais, e a gente pode trazer as notas musicais também. Então, o ritmo vai estar aqui presente nessa sucessão de diferentes sons, né? Que vão estar ali entre sons e silêncio. Aí nós temos também som e silêncio, né? Que é muito importante também existir numa partitura musical. Então, a música é constituída por sons e silêncios, chamados o quê? A pausa, né? E o silêncio de um instrumento ou uma voz. Então, a pausa é muito importante também para a gente ter esse som organizado, para não ficar só um barulho por barulho ali, né? Tem que estar os sons organizadinhos. E o som em silêncio vai fazer também essa organização bem importante na música. Para ler uma partitura é importante sabermos alguns conceitos, né? Então aqui, ó, tem a música Brilha, brilha, estrelinha, né? E tem a barra do compasso, né? Aqui, ó, 4x4. Então vai ter 4 tempos, né? nessa parte. Então cada compasso sempre terá 4 tempos na música. Então é importante para a gente saber essa marcação, essa pulsação, esses 4 tempos também. No caso que está indicando aqui a barra de compasso, né? E vai indicar, por exemplo, aqui também o compasso, quando termina, né? Olha aqui a barra final, mostrando que termina aqui a música também, né? A gente sabe aqui, ó, que é a clave de sol que está sendo importante aqui, que está iniciando essa partitura também. Então, para ler uma partitura é importante sabermos também, né, que as figuras, né, representações, o nome, a duração, pausas, né? Então aqui, ó, então a semibreve, olha o desenho como ela é representada, né? Então ela significa 4 pulsações, né? Então pausa de semibreve. Então vai ter, olha aqui, essa outra representação gráfica da mínima, né? 2 pulsações, né? Uma pausa mínima. Essa outra representação mínima, né? 1 pulsação. Então assim vai, ó. Então, né? A colcheia, a semicolcheia e cada representação gráfica dessa vai estar representando um tipo de pulsação, né? Como tem que ser feita a pausa musical, né? E como é representado também o silêncio aqui na música, né? Enfim, então tudo tem que saber cada símbolo gráfico para poder fazer a leitura dessa partitura. Agora só, olha que legal, né? A hora de vocês criarem a partitura musical. Então vamos começar com uma partitura não convencional, né? Então lembra aquele exemplo que a gente viu anteriormente? Então vai ficar aqui para vocês criarem a partitura não convencional de vocês. Então pode ser com coração, com estrela, pode desenhar bola de futebol, enfim, pode fazer triângulos, as formas que vocês preferirem, utilizar cores, porque a partitura musical, né, não convencional, ela propõe várias possibilidades. Então crie à vontade, daqui a pouquinho estou de volta.
Conseguiram criar a partitura de vocês não convencional? Né? Então aqui, ó, ela pode conter objetos, né? Pode ter, sua partitura pode utilizar do corpo também, né? Então a pauta, 5 linhas onde a música está escrita, símbolos, formas, desenhos de sua escolha, né? Exemplo, triângulos, círculos, corações, quadrados, né? Como a professora falou, você pode usar da sua imaginação. Legenda, a legenda pode existir ou não necessariamente, né? Que vai informar o significado de cada símbolo, que nem vocês viram ali no exemplo anterior, né? Após montá-la, né? Eu tenho certeza que vocês já criaram, tá bem bacana a partitura de vocês. Agora é hora do quê? De experimentar essa partitura, colocar em prática, né? Então ir lá, chamar o pai, a mãe, enfim, o tio, os amigos, enfim, a professora e colocar em prática essa partitura que vocês criaram, tá? Então explique para eles como vai funcionar a partitura de vocês e muita arte aí, né? Bora ensaiar essa partitura não convencional que vocês criaram, tá bom? Então, a nossa retomada, o que nós vimos hoje, né? Notação musical convencional e não convencional. A gente falou da notação musical, né, convencional, que tem as 5 linhas, que tem as claves, que tem as notas musicais, que tem a pausa, né, a questão que é o silêncio, né? Então tem o som e silêncio, que são as pausas. Enfim, a gente viu a questão da notação musical convencional e a gente viu também uma partitura não convencional. O que ela propõe? Que você pode representar de formas mais variadas, né? Com coração, triângulo, bolinha, risco, cores. Ela pode ter legenda ou não. A diferença também está, uma partitura não convencional, ela pode ser lida de diversas formas diferentes. Cada pessoa que for interpretar vai ter a sua maneira de interpretar aquela partitura. A convencional já está mais certinho ali, o que cada um deve realizar, né? Seja na voz ou no instrumento musical. Então é a mais centradinha. E a não convencional é mais aberta, mais livre. E vimos também que o monge Guido de Arezzo, né, reconheceu os símbolos para fazer a notação, né? Então ele iniciou começar com esses símbolos para fazer essas notações musicais. E a partir do final da Idade Média e do Renascimento, encontramos o quê? Partituras mais próximas às notações musicais feitas atualmente. E para a criação de uma partitura convencional, né, pensar na melodia, na harmonia, no ritmo, né, pensar nos elementos antes da criação. E organizar bem a música e depois fazer essa notação musical, né? Escrever graficamente essa música. Então, nossas referências, a nossa tela azul do Aula Paraná. Então, nessa aula nós falamos sobre notação musical, falamos sobre notação convencional e não convencional. Espero que vocês tenham gostado. Até breve, um beijo gigante, ultra mega no coração de vocês. Uou!